Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que peitou aí a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e também peitou em especial o ministro Alexandre de Moraes. E nós vamos comentar aqui, né, falar um pouco mais sobre essa situação do Bolsonaro que tem, né, cada vez mais está se complicando, né? Quem tem, de certo modo, aqui a gente vai falar mais, mas antes disso eu preciso dizer para você, quem tem limite é cartão de crédito. O Bolsonaro parece que ele não tem limite, tanto ele quanto os advogados dele. Os caras estão ganhando aí uma bala e estão lá, de certo modo, para poder defender o Bolsonaro. Então, ele peitou o STF e agora parece que o ministro Alexandre de Moraes resolveu, né, atacar de modo significativo. A gente vai ver aqui, nós vamos saber sobre essa situação. Então, antes disso, deixa eu me apresentar, diminuir aqui o barulho aqui do computador, né? Deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, em especial, nós vamos falar sobre a situação do nosso amigo aí, desculpa, né? Nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que peitou o Supremo Tribunal Federal, peitou o TSE e, em especial, desafiou o Alexandre de Moraes. E agora, o Bolsonaro caiu numa enrascada, porque o ministro Alexandre de Moraes respondeu ele. O que acontece aqui, né, sobre a situação do Bolsonaro? O que aconteceu? O Bolsonaro ele foi intimado pela Polícia Federal para poder prestar um depoimento em Brasília sobre um suposto plano de golpe, tá? De acordo com as investigações, o Bolsonaro participou disso diretamente ou indiretamente, tá? Deixa eu falar para você de uma maneira que você entenda, de uma maneira rápida e significativa, é claro, para que você possa compreender um pouco mais sobre essa história do Bolsonaro. A gente já volta falando sobre cada detalhe, a resposta do Bolsonaro, a resposta dos advogados, a resposta do ministro Alexandre de Moraes e partindo de modo significativo contra o Bolsonaro, tá? Bem, todo mundo sabe que o Bolsonaro é presidente aí do Brasil e aí, sabendo que não iria conseguir vencer as eleições, ou pelo menos imaginava, ele mesmo já sabia disso, decidiu participar ativamente de um golpe de Estado, em especial que culminou no 8 de janeiro, prisão de um monte de pessoas. Essa que é a verdade. Muita gente estão lá enjaulada até hoje e vão ficar por anos, né, para não dizer por décadas, e a coisa foi ficando um tanto mais complicada. Só que o Bolsonaro em especial tem uma participação nisso. Como? Aí você fala, pô, Cláudio, ele não assinou nada, não estava lá. Bem, a própria Constituição, Lei 10.406, o Código Penal, todos eles falam sobre isso, que o Bolsonaro tinha a obrigação e o dever legal, de certo modo, de impedir e não participar. Quando você não faz, vê uma coisa errada e você não faz nada para poder impedir, você indiretamente participou daquilo. Foi o caso do Bolsonaro. Supostamente ele teria recebido um documento que, de certo modo, iria, né, mostrar um caminho para o golpe, e aí, consequentemente, existiria a possibilidade também de prender o Alexandre de Moraes. Existiria? Eu falei existiria? Não. Perdão, errei. No documento existiu essa possibilidade de prender, não só a possibilidade, mas eles não queriam só prender outras pessoas, mas em específico o ministro Alexandre de Moraes. Tá, enfim, o Bolsonaro participou de toda essa situação e aí a casa caiu. A Polícia Federal descobriu tudo isso, viu que a coisa ficou um tanto mais complicada e agora a situação de Bolsonaro fica mais delicada, né, em especial por conta disso, da situação que ele participou indiretamente dessa minuta golpista lá, tá? E aí, a Polícia Federal, na segunda-feira, né, o Bolsonaro já estava sabendo. O que o Bolsonaro pegou e falou, né? Peitou o ministro Alexandre de Moraes, tá? De certo modo, um ato, né, desagradável. Pegou e falou assim, o Bolsonaro, ó, eu não vou não. Depoimento? Lá, eu não. De jeito nenhum, não vou de jeito nenhum. Só vou, olha só como é que o Bolsonaro... Olha só, ó como é... Olha só como o Bolsonaro fez. Não, só vou se derem acesso aí ao processo. Eu fiquei assim pensando, como é que tem um processo, o cara não sabe que tá tendo um processo, não é avisado, não tem acesso ao processo, né, aos autos aí do processo. De onde o Bolsonaro tirou essa ideia? Mas enfim, soltou, desculpa, né, mas eu tenho que dizer, soltou essa mentira. Muitas pessoas acreditaram, até porque como é que o Bolsonaro seria processado e não teria acesso aos documentos? Sim, existia essa possibilidade, eu vou falar para você, tá? Então, já aproveita e já deixa um like aí. O Bolsonaro lançou essa daí, falou assim pro STF, eu não vou, porque
Tá tendo as investigações aí, prenderam celulares meus, eu não tive acesso à investigação e não tive acesso ao que, né, não tive acesso aos documentos e não sei, né, do que, de certo modo, eu estou sendo acusado. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, que pelo visto aí, eu acho que ele já não tem muita paciência, essa é que é a verdade, logo escrachou e mostrou para todo mundo que o Bolsonaro estava mentindo mais uma vez, tá? Disse o ministro Alexandre de Moraes, lá ele falando, tá? Moraes manteve o depoimento para quinta-feira, dizendo que não cabe ao Bolsonaro escolher data e hora de seu interrogatório. Ponto. Aqui foi de realmente complicar. E o Bolsonaro, já de certo modo, já tomou uma outra providência que eu vou falar para você daqui a pouco, tá? Mas olha só para você ver, o cara já ia falar convidado, né? É convidado a depor. Não, eu não vou não. Só vou se tiver água gelada, coisa do tipo, bolachas, não sei o que, café. Tem como. E que dia você pode vir? Acho que a sexta-feira não dá não. Só no mês que vem. Eu vou ver um horário na minha agenda. Já imaginou? O ministro Alexandre de Moraes falou, amigo, você não é... Eu lembrei do angolano. Você não é mais presidente. Você não é mais presidente. Porque presidente da República, ele pode escolher, salvo engano, tem alguns benefícios, pode escolher se vai lá pessoalmente ou se vai, né, por vídeo chamada ou até mesmo por escrito. E acho que o ministro Alexandre de Moraes já falou assim, você não é mais. Não começa, porque eu acho que ele vai manter todo, né, todo o rito aí, mas tipo assim, não começa, porque senão você vai vir coercitivamente. Então, acho que os advogados do Bolsonaro aconselharam ele, falou, para não ficar ruim, para não ficar chato, é melhor, né, ir, tá? E o Bolsonaro vai ao depoimento, tá? Ele vai lá no dia marcado e na hora certa, tá? Ele vai. E aí os advogados do Bolsonaro, pra não ficar feio, pra não ficar chato, os caras simplesmente chegaram assim e falaram o seguinte, tá? Fizeram aí uma petição, um pedido de terça-feira, dizendo o seguinte: a defesa afirma que em momento algum Bolsonaro quis decidir a possibilidade ou não da realização da oitiva aí, né? Tampouco pretendida escolher a data e o horário específico. Os advogados afirmam que o acesso concedido na segunda-feira é insuficiente, porque eles teriam apenas 2 dias para a leitura dos autos. Além disso, reforçou o pedido aí de obtenção de todos os elementos de prova, tá? Lembrando que isso é uma matéria do Globo, é importante demais a gente falar sobre essa situação. Bem, a situação do Bolsonaro, ela fica um tanto mais que desagradável, complicada. Acredito que isso não ajuda. E todas essas situações que o Bolsonaro tá fazendo, ele tá fazendo mais para poder estender um pouco mais e ficar alguns dias mais livre. Só que eu acho que, juridicamente, pesa, né? E fica um tanto mais que desagradável. É como se você estivesse ali irritando o juiz que vai analisar o seu caso. Aí um dia se arruma uma coisa, outro dia se arruma outra. E o Bolsonaro não tá mais um jogo político. O Bolsonaro não está mais abrindo live, né? Né? Não. Agora se trata depois da vida, o bem mais importante, da liberdade do Bolsonaro. E na minha opinião, fica um tanto mais que desagradável e indelicada toda essa situação. Constrangedor, né, tudo isso. O Bolsonaro deveria se concentrar em especial na sua defesa e não em fazer show, até porque também ele tá preocupado também, tem essa, né? É o povo que, de certo modo, ainda sustenta ele, porque a partir do momento que o povo tomar consciência e ver que realmente o Bolsonaro não tá ligando para o Brasil, aí talvez as coisas mudem, tá? E acredito que era isso mesmo que eu tinha para poder falar em relação ao Bolsonaro. Tem mais uma coisinha, mas eu tô tentando lembrar aqui e não consigo. E é isso, o Bolsonaro tá vivendo momentos difíceis, né? E, de certo modo, causados por ele. E essa situação aí de dizer que não vai, que vai tal dia, que vai tal hora, isso, de certo modo, só causa constrangimento para ele e piora a situação juridicamente para ele, tá? Estão tentando todas as manobras jurídicas aí para ver se ele ainda passa uns dias, né? Solto, mas acho difícil. E a situação do Bolsonaro, ela só se complica. O que chama a atenção, só para mim concluir, é que parece que os bolsonaristas já começaram a perceber que o Bolsonaro não é culpa no cartório.
mas que o Bolsonaro não tá conseguindo se defender legal. E não é porque o Bolsonaro tá com dificuldade de raciocínio rápido, tá cansado, não. É porque todas as provas apontam que ele cometeu gafe absurda, tá? Essa que é a verdade. Enfim, né? Vamos ver aí a manifestação de domingo. Vamos ver como é que vai ficar aí a situação, né? Acho que domingo, dia 25, sei lá. Eu também não vou na manifestação, mas vamos ver se o Bolsonaro ainda tem toda essa força, né? E se mostrar que tem essa força gigante, significa que o pessoal do povo brasileiro, né? Uma parte do povo brasileiro ainda precisa entender um pouco mais de política. Ou pelo menos, né? Ter um pouco de senso. Essa que é a verdade. Porque Bolsonaro não tem dó nem das pessoas que o seguem, quanto mais do Brasil. Eu vou repetir. Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas uma parte desses políticos aí, que uma parte deles parece que o caráter é de lá embaixo, tá? Eu vou avisar. Bolsonaro, ele não tem dó, assim como outros políticos também, mas o Bolsonaro em especial, nem das pessoas que o seguem, quanto mais do Brasil. Agora vai lá chamar o pessoal, vem cá, venham ser massa de manobra, vem aqui. Se de repente der algum problema muito sério lá, ele não vai pagar um centavo para defender as pessoas que lá estão. Vai abandonar igual deixou o povo lá na papuda, tá? Então, enfim, gente, ó. Obrigado pela força, obrigado pelo moral. A gente se fala na próxima oportunidade e valeu. Deixa um like, deixa um comentário se quiser.